Se você realmente quer emagrecer, você precisa entender que algumas coisas são pilares do emagrecimento. Ou seja, se você não prestar atenção nesses 5 itens, você não vai emagrecer. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Personal Digital. Eu sou o professor Abdias Neto, personal trainer, bacharel em educação física, especialista em medicina esportiva, e esse é mais um vídeo da série sobre emagrecimento. Se você não viu o primeiro vídeo explicando o que é o emagrecimento, vou deixar no card aqui em cima, é só você clicar e assistir, porque hoje nós vamos falar dos pilares do emagrecimento. No último vídeo nós vimos que o emagrecimento ele é redução de peso gordo, mas não mera redução de peso, tá? Para que aconteça esse emagrecimento, eu preciso conhecer o meu corpo, eu preciso saber como que o meu corpo gasta as calorias, quantas calorias eu consumo. Mas aí, depois que você entende o que é o emagrecimento, a pergunta que fica, mas é só isso? É só entender o que é emagrecimento? Não, você precisa entender o que precisa ser feito agora. E é isso que a gente vai ver analisando aí os pilares do emagrecimento, que são 5 esses pilares. Por que pilares? Porque o seu teto, o seu objetivo, ele não vai se sustentar se esses pilares não estiverem firmes. E eles estão aqui já todos enfileirados sob ordem de importância, tá? Já dando um spoiler para você aí, talvez você até se surpreenda quando perceber que o treino aeróbico está lá em último. Vamos entender por que isso, tá? Mas antes da gente avançar para essa parte do vídeo, eu preciso pedir para vocês, porque senão vocês acabam esquecendo. Já curte esse vídeo aqui, tá? Eu estou procurando produzir materiais de qualidade, com informação de qualidade, sem firula para você e tentando fazer de uma forma interessante de ver também, para que você não saia correndo na metade do vídeo ou desanime de acompanhar o conteúdo. Por isso, quando você curte esse vídeo aqui, deixa um comentário, você fortalece esse canal para que a gente continue produzindo conteúdos na mesma linha. E já aproveita, se inscreve no canal, porque vai ter sempre conteúdo de qualidade, fechou? Agora que eu sei que você já curtiu e já se inscreveu no canal, vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é sobre o déficit calórico. É o pilar mais importante, tá? Por quê? Porque sem déficit calórico não existe emagrecimento. Mas, Abdias, como eu faço para calcular o meu déficit calórico? O ideal seria que você fizesse uma avaliação física com um profissional, um nutricionista, um personal trainer, um fisiologista. Seja quem for o profissional, ele vai ter ali as ferramentas, alguns equipamentos para trazer para você a sua taxa de metabolismo basal real, tá? Esse é um número tão importante que se você errar nele, todo o seu projeto pode ir ao chão. Então, eu vou trazer aqui um cálculo. Se você ainda não tem um personal trainer, não tem um nutricionista, inclusive aproveitando o ensejo, já me coloco à sua disposição caso você precise de um treinador. Aqui no vídeo tem o link para o meu site, na apresentação você está vendo aí minhas redes sociais e meus contatos. Me coloco à sua disposição para ser o seu personal trainer. Mas se você não tem e por hora não pode investir e quer aprender tudo com esse vídeo, eu vou te ensinar um cálculo para que você descubra a sua taxa de metabolismo basal. Basicamente, a fórmula é essa aqui. A taxa de metabolismo basal para um homem seria 10 vezes o peso dele mais 6,25 vezes a altura em centímetros, menos 5 vezes a idade dele mais 5. Vamos pegar esse exemplo aqui e fazer o cálculo. Digamos que o seu peso hoje seja 75 quilos. Perdoa a letra aqui que eu estou fazendo com o mouse mesmo, tá? E a sua altura em centímetros, ela seja aí 1,75 m. Que letra horrível. Vamos lá. E a sua idade hoje? É 33 anos. Ou seja, a gente vai ter aqui 750 mais 1.181 menos 165 e como fator de correção da fórmula aí mais 5. Ou seja, nós temos aqui 750 mais 1.181 menos 165, a gente tem 1.766. Mais 5 como fator de correção aí, a gente tem como resultado
1.771 calorias. Desculpa a letra, mas não teve jeito não. Aqui para fazer no mouse ficou isso mesmo. Certo? Esse aqui é um cálculo de 1990, né? Um cálculo americano aí de 1990. E a gente chega aí a uma taxa de metabolismo basal de 1.771 calorias para esse homem aí de 75 quilos, 1,75 m e 33 anos de idade, certo? Mas e depois que eu descobri a minha taxa de metabolismo basal? Eu preciso descobrir qual que é a minha ingestão diária recomendada. Então, tem um cálculo também em cima disso. Vamos fazer ele juntos aqui. Eu já sei que a minha taxa de metabolismo basal ela é de 1.771 calorias, certo? O que eu preciso saber é o resultado da divisão de 1.771 calorias por 60 e multiplicar por 100, porque em regra geral para o homem a taxa de metabolismo basal costuma representar aí 60% do seu consumo diário. O que esse cálculo traz aí é um número de 2.952 calorias. E o que interessa? Depois que eu descobri quanto teoricamente eu tenho que comer ao dia, se eu quero entrar em déficit calórico, eu vou tirar quanto? De 10 a 25% desse valor, tá? De 10 a 25%. Eu sempre sugiro, tira 10% e vê se o corpo vai respondendo. Se vai tendo alteração no peso, se vai tendo alteração na densidade do corpo, né? Foi tirando de 10 em 10%, você só não deixa passar da taxa de metabolismo basal, tá? Não deixa ser inferior à taxa de metabolismo basal. Se chegar esse número próximo a essa taxa de metabolismo basal, você precisa refazer os cálculos. Tranquilo? Mas e se for uma mulher? O cálculo ele é bem parecido, tá? Eu também vou usar peso, altura e idade, então eu vou simular aqui uma mulher de aproximadamente 65 quilos, 1,58 m de altura, né? E também com uma idade de 35 anos. Eu já sei que essa primeira parte eu vou ter 650, mais 987 aqui, né? Menos 175 e com ajuste aí de menos 161. Ou seja, 650 mais 987 menos 175 e menos 161, eu vou ter um resultado aí de taxa de metabolismo basal de 1.301 calorias. Quem achou minha letra horrível, minha escrita horrível aqui, comenta aqui embaixo. Abdi, a sua escrita está horrível. Certo? Mas encontramos aí a nossa taxa de metabolismo basal feminina. Depois que eu encontro essa taxa de metabolismo basal, eu preciso encontrar a minha ingestão diária recomendada para aí sim fazer um déficit calórico, né? Então vamos lá, a mesma coisa, a gente vai seguir o mesmo princípio. A diferença é que a taxa de metabolismo basal para as mulheres, ela representa em torno aí de 70%, tá? Isso aqui é uma média, tá, pessoal? Eu sei que vai ter gente aí caindo de pau nos números, sim, tudo é média, é para a gente atender um público maior. Inclusive, acabei de identificar que aqui está errado, ó, aqui não é 60, é 70, tudo bem? Então vamos lá. Minha taxa de metabolismo basal, a gente já chegou à conclusão de que ela é de 1.301 calorias. E não, essa não é a minha taxa de metabolismo basal, porque é uma taxa de metabolismo feminina, né? Eu divido esse valor por 70, eu vou ter aí um valor de 18,58, né? Aí, muito fácil, multiplica por 100, aí eu coloco dois zeros, eu vou ter aí uma ingestão diária recomendada de 1.858 calorias. Lembrando que desse número, se eu quero entrar em déficit calórico, eu vou tirar de 10 em 10%, tá? É uma forma mais segura aí de vir fazendo esse déficit calórico, nunca deixando ser menor do que a minha taxa de metabolismo basal de 1.301 calorias. Tranquilo? Simples o cálculo, né? Pausa o vídeo, anota. Se eu fosse você, já pegava uma caneta, voltava o vídeo, via novamente, fazia o seu cálculo para você ter esse número.
Lembrando que o déficit calórico, conhecer a taxa de metabolismo basal, mas especificamente o déficit calórico, é o fator mais importante aí num processo de emagrecimento. Abdias, tem outras formas de conhecer minha taxa de metabolismo basal? Tem. Hoje em dia, nas avaliações físicas para detecção de composição corporal, nós temos através de bioimpedância, dobras cutâneas e até a fitinha ali com as medidas, com as circunferências, nós conseguimos também calcular essa taxa de metabolismo basal. O segundo pilar do emagrecimento, por ordem de importância, é o sono. E você precisa entender por que esse sono ele é tão importante. A gente vai ver aí o vídeo da clínica Higashi, deixar os créditos aqui, né, para a gente reagir ao vídeo deles. Pilares fundamentais da saúde e também para você emagrecer. Nos últimos anos, as pesquisas têm mostrado que os distúrbios do sono, ou seja, faltas de hora ou sono de má qualidade, levam a alterações metabólicas que prejudicam a sua saúde e também te ajudam a engordar. O que acontece? Ocorre uma hiperativação do seu sistema nervoso simpático, gerando um maior risco de hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. Também essa falta de sono leva... Pessoal, aqui, o que é importante, né? Ele trouxe, essa informação que ele está trazendo é bem importante. Ele está trazendo algumas características do sono aí que a gente precisa levar em consideração. Ele acabou de falar que quando você não tem um sono de qualidade, quando você não tem uma boa noite de sono, o seu sistema nervoso, ele, em razão do excesso de trabalho do sistema nervoso, isso pode vir a gerar doenças como infarto, acidente vascular, tá? Isso é o doutor que está falando aí, o pessoal da clínica Higashi. E eu sei que talvez as pessoas talvez nem se importem tanto com isso. Nós estamos falando de emagrecimento e eu tenho certeza que a maioria das pessoas, e esse pode ser o seu caso, está preocupado mais com a estética, está preocupado com a imagem que vê no espelho, mas para pensar se você tem alguém na sua família que tem alguma doença metabólica, que tem diabetes, que tem hipertensão arterial, que já infartou. Olha para a saúde dessa pessoa. Essa pessoa, ela também, quando tinha a sua idade, ela não se preocupou com essas questões, tá? Então, olha a importância do sono. Já imaginou se seu pai, seu tio, sua tia, que tem esse problema de saúde, ele soubesse que simplesmente dormir mais poderia ter diminuído o risco dele de ter infartado ou de ter essa doença que ele tem hoje? Eu tenho certeza que ele teria feito isso, ele teria corrigido isso. A falta de sono leva a uma alteração no metabolismo da insulina, da leptina e da grelina. A insulina, como já falei para vocês em outros vídeos, ela é responsável para botar a glicose dentro da célula. E quando fica resistente, você tem que liberar mais insulina para botar a glicose dentro da célula. E a insulina é um hormônio extremamente anabólico, faz você criar gordura. Presta atenção nisso aqui que ele disse, né? Ele está falando do sono, a interferência do sono nos hormônios relacionados à saciedade, né? E relacionados à fome. A grelina é um hormônio que regula a nossa fome. A leptina é um hormônio que regula a nossa saciedade. Precisa ter um equilíbrio entre esses dois hormônios. Para quê? Para que você coma o suficiente sem exagerar, né? Se você não tem uma boa noite de sono, a alteração nesses dois hormônios vai fazer com que você ou coma mais, ou abra mão de comer o que deveria comer de fato, né? E o principal, a insulina. Esse é o hormônio mais importante nesse momento. Por quê? Ele falou que a insulina é um hormônio anabólico e aí relacionou isso com o aumento de gordura. A insulina, como hormônio anabólico, ela é capaz de acumular mais gordura se ela não tiver, se a resistência a essa insulina estiver muito alta, e também, lógico, se estiver bem regulada, ela é capaz de aumentar até a hipertrofia muscular. Ou seja, para você ter um bom volume muscular e perder gordura, a sua insulina ela tem de estar bem regulada, e isso depende de uma boa noite de sono. E isso é extremamente anabólico, faz você criar gordura. E isso predispõe a maior risco de obesidade e diabetes.
Outra questão também é que faz você secretar mais níveis de grelina. Grelina é o hormônio que faz você ter fome, então abre o apetite. E também inibe justamente o hormônio leptina, que é o hormônio que inibe o apetite, é um dos hormônios que inibe o apetite e ajuda a você emagrecer. Buscar o equilíbrio do sono é fundamental para quem está querendo ter mais saúde e também conseguir emagrecer. As pesquisas mostram que você... Bom, aqui ele começa a falar dos estudos e tal, mas eu acho que a parte mais importante é isso, é você entender a importância do seu sono nessa regulação dos hormônios relacionados a emagrecimento, a hipertrofia, e tem mais funções. Eu inclusive vou falar mais delas aqui. Primeiro foi o que ele disse aí, a tal da regulação hormonal, que eu acho que já esgotamos essa questão. Mas tem aí um outro ponto que durante o sono é quando nós temos a maior produção de hormônios de crescimento muscular, tá? Quanto mais jovens, aí maior a secreção desses hormônios, que é o GH e o IGF-1, eles são regulados durante a noite do sono. A produção deles, a maior produção deles é durante a noite, durante o sono. Aí você está dormindo 4 horinhas por noite, um sono bem ruim. Na minha avaliação física, inclusive, eu avalio o sono desse aluno até para saber qual é a capacidade dele de produção muscular. Se eu faço uma avaliação e vejo que ele tem um sono ruim, prescrevo o treino, passa 30 dias, ele faz o treino, a dieta, faz tudo bonitinho, e ainda assim eu percebo que ele não está tendo um bom crescimento de volume muscular, não está tendo um bom índice de emagrecimento, eu vou lá olhar, opa, o que estava faltando? A dieta estava ok, treino estava ok, mas o sono dele, porque eu sei a importância desse sono nesse processo, tá? Tem também a questão da regulação do humor. E por mais que isso pareça pequeno, você não consegue, cara, levantar 6 horas da manhã, feliz, sorridente, falar, vou comer 5 claras de ovos, vou comer um pão integral aqui com um requeijão light com pouquíssimo sabor, rapidinho, para ir para academia e 6h30 estar puxando ferro intensamente se seu humor estiver ruim, tá? É muito importante isso. Eu sou muito adepto e muito atento às questões de saúde emocional e é muito importante essa regulação de humor. E falando de saúde emocional, tem essa questão também no sono. Se você teve um dia de estresse hoje, vamos dizer que cheguei em casa, tive uma discussão com a minha esposa, com a minha namorada, e aí eu ligo para os meus pais. Olha, eu acho que eu vou me divorciar, eu não aguento mais. Normalmente, o que os nossos pais falam? Vai dormir, vai descansar, tenha uma boa noite de sono, amanhã você pensa nisso, tá? E os pais têm a sabedoria, né? Os mais velhos têm a sabedoria. Isso faz muito sentido, porque é durante a noite que nós fazemos, inclusive, uma espécie de limpeza emocional, que nós tiramos do nosso consciente questões emocionais que vivemos ao longo do dia. Então, isso é muito importante, tá? Não tem como você viver um esporte, você viver uma atividade física, você viver uma mudança de comportamento na sua vida, se a sua composição emocional ela está bagunçada. E o sono ele também tem essa função. Olha quantas funções. A gente falou de regulação hormonal, a gente falou de produção de hormônios de crescimento, a gente falou de regulação de humor e agora está falando de recomposição emocional. Tudo isso fruto de uma boa noite de sono, tá? Próximo tópico, por ordem de importância, a gente falou que o mais importante é o déficit calórico, o segundo mais importante é o sono, porque é onde acontece toda a recomposição. Não adianta eu treinar bem se à noite eu não me recomponho bem, né? Os resultados do treino são na recomposição. E agora a gente vai falar do treino, né? A gente vai falar da musculação. Eu coloquei a musculação aqui, por quê? Porque é a modalidade de treinamento de força que eu utilizo, que eu prescrevo para os meus alunos. Inclusive, se você não tem um personal trainer, não tem um treinador, eu me coloco à sua disposição. Entra em contato com a gente, procura se informar como funciona. Vai ser bem bacana receber você e com certeza prescrever uma boa rotina de treino, prestando atenção em todos esses detalhes da sua vida, tá? Abdias, eu não sou de São Paulo, não sou da grande São Paulo, né, da capital e grande São Paulo, talvez eu não consiga ir aí fazer avaliação com você. Não tem problema, eu atendo clientes ao redor do mundo todo com a mesma qualidade
de avaliação, lógico, algumas limitações ali, eu não vou conseguir fazer a bioimpedância da pessoa, mas eu tenho métodos suficientes aí para fazer uma excelente avaliação e com certeza prescrever um excelente treinamento para você, um excelente plano, né, na busca aí dos seus objetivos com relação ao seu corpo. Mas quando eu falo musculação, eu estou falando treinamento de força. Às vezes você que está aí vendo o vídeo, você pratica um crossfit, um treinamento funcional, então é para você também, tá? Se você viu o primeiro vídeo dessa série que fala de emagrecimento, eu trouxe o exemplo da Valentina, né? A Valentina, ela fez uma primeira avaliação com 75 quilos, a segunda avaliação o peso se manteve 75 quilos e a terceira também se manteve 75 quilos. Você acha que a Valentina estava brava? Não estava, porque olha a evolução no corpo dela aqui. O que mudou no corpo da Valentina? Porque apesar do peso dela ter se mantido, ele se manteve porque ela estava perdendo gordura, mas estava ganhando massa magra durante o processo. Então, da primeira avaliação para a segunda, ela ganhou 5 quilos, né? E com esses 5 quilos de músculo, no começo, vamos lá, os 25 que ela tinha, ela gastava 375 calorias de tudo que ela comia só para manter esses músculos. Quando ela voltou na segunda avaliação, ela já tinha ganhado mais 5 quilos de músculo. E o que aconteceu? Aumentou o gasto calórico dela para 450 calorias com esse músculo. Na terceira avaliação, que ela já estava super bem, ela veio com 35 quilos de massa muscular e agora gastando 525. Olha a diferença. Ela tinha 25 quilos de músculo e voltou com 35. Ela gastava 375 calorias por dia e agora gasta 525 calorias descansando. Simplesmente porque aqueles músculos estão ali, né? E essa é a grande sacada do treinamento de força no processo de emagrecimento. Quando eu aumento a massa muscular dessa pessoa, eu faço com que os músculos dela consumam calorias. E isso faz o quê? Aumenta o déficit calórico, né? Aumenta esse déficit calórico enquanto ela está descansando, enquanto ela está dormindo, mas também aumenta o déficit calórico dela quando ela está sob esforço, quando ela está treinando. Uma pessoa que treina e tem mais músculos, ela gasta mais calorias nesse treino. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Uma pessoa que ela tem mais músculo, ela gasta mais calorias enquanto está trabalhando. Às vezes você e a sua colega, vocês fazem a mesma coisa o dia todo. Mas como ela tem mais músculos do que você, ela gasta mais calorias ao longo do dia. Isso potencializa o quê? A parte mais importante do processo de emagrecimento, que é o déficit calórico. E além dessa questão do déficit calórico, também reduz a resistência à insulina, que a gente já falou bastante dela aqui. Quanto maior essa resistência à insulina, maior a probabilidade de você acumular gordura. Então, se eu tenho mais músculo, a resistência à insulina diminui bastante, certo? Vamos falar agora do penúltimo item em ordem de importância, que é o consumo de proteínas. Eu decidi lá com o meu pedreiro que eu quero construir uma casa grande, por isso a gente está indo para a sala de musculação, por isso a gente está limpando o terreno, tirando a gordura, né? A gente vai construir uma casa bem grande, mas para que eu e o meu pedreiro consigamos construir essa casa grande, eu preciso comprar tijolo, cara. E o tijolo na nossa alimentação são as proteínas. Aqui na imagem nós temos várias fontes de proteína, né? Proteínas vegetais, apesar de que esses grãos aqui, eles são mais ligados à gordura do que propriamente à proteína, né? Mas temos aqui as proteínas animais, né? Frango, carne, queijos, ovos, peixes, né? Aqui do lado a gente tem um derivado, né? A gente tem leite, né? A gente tem um derivado do leite aqui, que é o queijo. A gente tem um queijo cottage aqui, riquíssimo em proteína, tá? Pessoa que consegue utilizar o cottage aí na dieta dela, pela manhã ela faz uma pastinha ali com alguma coisa, junto com esse cottage, ela consegue uma boa fonte de proteína. Temos os ovos aqui, que hoje, ovo é uma polêmica, né? Nos anos 90 ele era o vilão. Anos 90 o ovo foi o vilão. Era o que infartava a galera, segundo especialistas. Por isso que eu sempre questiono especialistas, tá? E hoje ele é tratado como um dos alimentos de maior valor biológico que existe, tá? Porque tem uma proteína de excelente qualidade e tem uma gordura também de excelente qualidade. A gente vai falar um pouquinho mais de gordura lá na frente, mas
É importante entender valor biológico de proteínas, valor biológico de cada macronutriente. O frango também, né, tem um bom valor biológico. A carne, poxa vida, eu vejo gente falando que, não, eu estou num processo de emagrecimento, então eu tirei a carne. E cara, o único problema da carne é quando você escolhe um corte que é um pouco mais gordo. E ainda assim, se esse corte um pouco mais gordo ele estiver dentro da sua meta de gorduras diária, também não vai ser um problema, porque a carne é uma excelente fonte de proteína, tem um valor biológico excelente para construir massa magra. Não tem como você construir massa magra com fontes de proteína ruins, tá? E temos os peixes aí que são algumas das proteínas mais limpas que nós temos também e super bacana, tá? Mas o que eu preciso que você entenda antes de eu te falar das funções dessa proteína, né, no processo de emagrecimento, eu preciso que você entenda a quantidade calórica que cada macronutriente, cada alimento, ele tem basicamente 3 macronutrientes: proteínas, carboidratos e gorduras. E dependendo da quantidade, qual alimento tem mais daquele macronutriente, a gente costuma dizer: o frango é um alimento rico em proteínas, mas deve ter lá a sua pequena quantidade de gordura e carboidrato. O leite, ele é um alimento rico em proteínas, mas ele tem a sua quantidade de carboidratos, ele tem a sua quantidade de gorduras, tá? Bom, então quando eu como um ovo, ele pesa ali 30 gramas, certo? Significa que eu consumi 30 gramas de proteína por isso? Não significa, tá? Um ovo, ele tem mais ou menos ali umas 7 gramas, dependendo do tamanho do ovo, tem 7 gramas de proteína, né? Então, quando eu consumo 1 grama de proteína, seja qual for, eu vou estar ingerindo mais ou menos 4 calorias, tá? Quando eu consumo 1 grama de carboidrato, Abdias, então arroz é carboidrato? Arroz é um alimento rico em carboidrato, né? Se eu consumir 1 grama de carboidrato, tem 4 calorias também. Bem parecido aí com a proteína. É uma média, tá? Um tem 3,9, o outro tem 4,2, dependendo de cada fonte aí. Agora, a gordura eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Aquele ovo que eu consumi, ele tinha a gema dele. E na gema tem gordura. Uma boa fonte de gordura, tá? Diga-se de passagem. Mas 1 grama daquela gordura corresponde a 9 calorias, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Se você não viu o primeiro vídeo sobre emagrecimento, eu vou deixar no card aqui em cima. Lá tem uma parte que eu falo sobre balanço energético, que é tudo o que você come de um lado, quanto o que você gasta do outro, né? E se eu tenho que controlar esse balanço energético, eu quero emagrecer, então o balanço energético é negativo, eu gasto mais do que eu como, eu preciso prestar muita atenção nessa quantidade de calorias de tudo que eu como. E a gordura, já vou quebrar um outro paradigma com você aqui. A gordura, ela é muito importante na sua alimentação, tá? Ela é muito importante. Eu vejo pessoas aí zerando o consumo de gorduras e aí gera um problema gravíssimo, porque são algumas fontes de gordura, elas regulam os nossos hormônios sexuais e alguns outros hormônios. Então, a pessoa zera o consumo dela de gordura, começa a ter problemas hormonais, diminui a produção de massa magra. Por quê? Porque parou de comer gordura. A gente deve comer gordura. Não é essa gordura que você come que vai para a sua barriga. Essa gordura, quando você ingere e faz o processo de digestão, ela primeiro vai cumprir as funções dela, tá? Que é fonte secundária de energia, a gente vai falar disso lá na frente, mas ela vai cumprir as funções dela, ela não vai ser acumulada na hora, tá bom? Só tome cuidado com as quantidades, porque às vezes um punhadinho de amendoim que você come, que é rico em gordura, tem uma quantidade de calorias de um almoço inteiro. E aí você só comeu gordura, não comeu proteína, não comeu carboidrato, que todos são importantes. E aí a gente explica, você entendeu a quantidade de calorias, agora a gente explica qual é a função de cada um desses macronutrientes. A proteína, quando você come, lembra que eu falei? Estou construindo uma casa. Chamei o pedreiro, vamos fazer musculação para construir essa casa. Aí o pedreiro pega e fala para mim assim, tudo bem, estamos aqui na musculação construindo a sua casa, construindo o seu prédio. Mas eu preciso de tijolo. E o tijolo que o pedreiro quer é a proteína, tá? Então a principal função da proteína, tem outras, mas a principal função é ela construir tecidos, construir músculo, construir cabelo, construir unha, construir tecidos internos, regeneração de órgãos. Então, a proteína,
é a nossa célula construtora, é o nosso macronutriente construtor. Essa é a principal função dela. E como ela é muito difícil de fazer a digestão, repara, quando você vai para um restaurante japonês, você vai lá com a família à noite, numa quinta-feira, pega um rodízio japonês e come bastante peixe cru a noite inteira lá. Quando você chega no outro dia de manhã, você ainda está com o estômago cheio. Por quê? Porque o seu corpo ainda está fazendo a digestão daquela proteína, ainda está quebrando aquela proteína, né? Já um carboidrato, aquela macarronada de domingo na hora do almoço, você come ela e quando dá 2, 3 horas da tarde, você vai buscar o sorvetinho, porque já está com fome, né? Por quê? Porque aquela macarronada é rica em carboidrato. E o carboidrato é muito mais rápido para fazer a digestão. Por que eu estou explicando essa diferença? Porque se a proteína ela é mais difícil de fazer a digestão, requer mais energia do corpo. Requer mais energia para fazer a própria digestão. Então pega isso, presta muita atenção nisso. O carboidrato, a função dele é ser uma fonte de energia primária. Essa é a função do carboidrato no seu organismo. Carboidratos complexos auxiliam ali na construção de tecido também, mas só estou comentando isso porque aparecem os chatos aqui que questionam tudo, né? Mas a principal função do carboidrato é uma fonte de energia primária, tá? Tanto que a gente precisa tanto da energia do carboidrato que mais da metade da nossa alimentação é composta de carboidrato, tá? E aí nós temos as gorduras, que é uma fonte secundária de energia, mas como eu disse anteriormente, ela faz o controle hormonal, tá? Então é muito importante um consumo adequado de proteínas, só prestando mais atenção nas quantidades, porque ela é bem calórica. Como eu estava explicando, né, a história do churrasco e do restaurante japonês. Como a proteína ela depende de mais energia, olha que bacana. Ela depende de mais energia para fazer a digestão. Logo, se eu aumento um pouquinho meu consumo de proteína, você concorda que meu corpo também vai gastar mais energia? Esse gasto de energia durante a digestão a gente chama de efeito térmico. Então, é uma das estratégias também para aumentar o déficit calórico. E percebe que tudo que eu estou fazendo aqui, ele tem como objetivo aumentar o déficit calórico. Esse consumo de proteínas um pouquinho mais alto também pode ajudar no déficit calórico, aumentando esse efeito térmico durante a digestão. E agora, por último, mas não menos importante, ou talvez menos importante sim, né? A gente vai falar de treino aeróbico. Quando eu falo dessa lista de coisas, essa lista de pilares para o emagrecimento, para sustentar o emagrecimento, normalmente a galera acha que o mais importante é o treino aeróbico. Porque o treino aeróbico ele gasta mais calorias, né? Tanto que a gente vai ver aqui no exemplo, ó, eu tenho na tabela 1 hora de esteira, né? Se eu fizer uma caminhada, olha só, já estou queimando 360 calorias. Uma caminhada eu já estou queimando 360 calorias. Se eu fizer uma caminhada um pouco mais intensa, um trotezinho ali, eu já vou conseguir queimar 450 calorias. E se eu fizer uma corrida um pouco mais leve aí, 620 calorias. No exemplo, a gente está considerando um homem de 75 quilos, mais ou menos aí 35 anos, né? Isso aqui são estimativas, tá? Então, olha só, 620 calorias. E a galera está procurando a resposta fácil. E a resposta fácil seria, se eu quero queimar mais calorias, eu vou fazer o exercício que queima mais calorias, não é isso? Quando eu vou para a musculação, esse número já é bem diferente. Por quê? Porque uma musculação aí entre leve e moderada, ela vai gastar aí de 200 a 340 calorias. Bem menos, ó, 340 calorias, uma musculação moderada, que é o que a maioria faz, é o mínimo de um aeróbico lá, na mesma 1 hora. É por isso que a galera se ilude com o treino aeróbico. Ó, uma musculação intensa, que, cara, musculação intensa eu tô falando, utilizar um treino mais metabólico, fazer intervalos menores, cargas altas, uma boa variação, utilização de métodos avançados, ainda vai gastar só 450 calorias. E aí se você olha só para esse número, você acredita que realmente o treino aeróbico ele é melhor. Mas até quando eu olho outras modalidades de treino, por exemplo, um crossfit que modula todas as nossas capacidades físicas em um único treino, eu vou treinar o aeróbico, eu vou fazer força, eu vou fazer resistência de força, várias capacidades físicas ao mesmo tempo, ele pode chegar até 900 calorias, né? E nem por isso
pode ser a estratégia perfeita para o emagrecimento. Isso por quê? Porque apesar de, e aí talvez você entenda como uma controvérsia, porque tudo que eu fiz até aqui era para aumentar déficit calórico, né? E eu não nego a importância desse gasto calórico durante o treino aeróbico. Mas o mais importante no treino aeróbico, quando eu estou realizando ele num processo de emagrecimento, é a melhora da resistência à insulina. Tá? A melhora da resistência à insulina. Quando eu tenho uma capacidade aeróbica melhor, o meu corpo utiliza melhor a insulina, fazendo com que eu acumule menos gordura, fazendo com que eu produza mais massa muscular, tá? Isso depende do aeróbico. Já viu aquele cara que ia para academia, fazia musculação e não evoluía, por quê? Porque não fazia aeróbico nenhum? Por quê? Porque o cara era magrinho, né? Ele falava, não vou fazer aeróbico porque vai acabar atrapalhando, né? Eu vou acabar perdendo. Perdendo o quê, cara? Na verdade, a ideia de fazer o aeróbico é isso, aumentar minha capacidade para melhorar minha resistência à insulina, fazendo com que eu produza até mais músculo, né? Outro ponto importante é a questão de que esse aeróbico, quando eu seleciono um bom aeróbico, ele continua queimando calorias não só durante o treino, mas por até 72 horas. Por isso que às vezes, dependendo, eu particularmente eu uso com os meus alunos, não aeróbicos longos assim de 1 hora na esteira não. É de 15 a 25 minutos fazendo aeróbico intervalado de alta intensidade. 15 a 20 minutos. Por quê? Porque além do gasto calórico durante a atividade, ele continua queimando calorias por até 72 horas. E eu consigo ir empilhando isso, tá? Um outro ponto importante também é esse treino aeróbico, ele melhora a minha capacidade de absorver energia através do oxigênio, né? E essa energia vai ser usada durante o treino, durante atividades mais intensas, mas principalmente quando eu subo essa capacidade de absorção de energia, que é esse tal de VO2 máximo que você está vendo, quando eu subo, a gordura queima mais fácil no meu corpo. Uma pessoa que tem uma capacidade oxidativa maior, significa que ela queima mais calorias, ela queima mais gordura, ela oxida gordura, né? Isso a gente chama de ambiente lipolítico positivo. Então isso é importante no treinamento aeróbico, não a quantidade de calorias que ele está queimando naquela sessão de treino, tá? E por quê? No final das contas, se a gente não tiver déficit calórico, eu não vou emagrecer, por isso ele é o mais importante. Se eu não tiver um bom sono, eu posso fazer o melhor treino do planeta, não vou ter bons resultados, porque a gente costuma dizer que a gente não constrói o corpo perfeito no treino, a gente constrói o corpo perfeito durante o sono. O treino a gente só dá um estímulo, mas eu preciso que o sono faça a recuperação, a recomposição do meu corpo, tanto para a produção de músculo quanto para a perda de gordura. E quando o assunto é produção de músculo, tem que fazer treino de força. Quanto mais músculos você tiver, maior o seu gasto calórico, principalmente em repouso. Isso é um processo de emagrecimento eficiente, tá? Eu estou pensando no meu dia inteiro, não só durante o meu treino ou durante a minha dietinha ali. Estou pensando no dia todo. E para isso, para que esse treino de força ele consiga produzir músculos de verdade, eu preciso de uma quantidade adequada de proteínas. Lembrando que se eu sei modular essa quantidade de proteínas, eu aumento ainda mais o gasto calórico, porque proteína gasta mais calorias para fazer a digestão. E por último, o treinamento aeróbico, objetivando aí a melhora da minha capacidade oxidativa, queimando gorduras também e queimando calorias não só durante o treino, mas após o treino, tá? Eu sei que o vídeo ele ficou bem longo, mas a intenção era trazer de fato toda a estrutura que você precisa para um processo de emagrecimento permanente, para um processo de emagrecimento que realmente funcione e você não tenha que começar tudo de novo, né? Então eu vou deixar nos cards aqui alguns vídeos para que você assista sobre a série de emagrecimento e mais uma vez eu peço para você, se você curtiu o vídeo, clica aqui em curtir, deixa um comentário aqui qual desses tópicos aí é mais difícil para você e não se esqueça de se inscrever no canal, porque você me ajuda bastante e eu tenho certeza que a gente vai ter uma boa parceria aí, trazendo bons conteúdos de qualidade para você. Fechou? Um abraço!